Boa tarde, eu sou Brás, do canal Brás Meu Kids Evangelista. Que você seja bem-vindo aqui neste canal, você que abriu o seu vídeo agora, você que começou a nos ouvir. Nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Nessa tarde eu gostaria de falar do chamado de Deus. Nós temos aqui exemplos de 3 chamados de Deus, de homens que tiveram um encontro com Deus e as suas vidas foram mudadas. O primeiro deles é um bem conhecido de todos nós que lemos a palavra de Deus, acho que de toda a humanidade. O seu nome chamava-se Abraão. Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e no caminho ele teve um encontro maravilhoso com Deus e o Senhor lhe fez promessas. Promessas essas que mudou toda a humanidade e continua mudando até hoje, porque aquilo que Deus prometeu para Abraão foi algo tremendo e se cumpriu na vida de Abraão. Também nós temos aqui nosso irmão Jeremias, né? Jeremias, um homem que foi chamado por Deus. E neste chamado, eu gostaria de perguntar para você nessa tarde: você tem o chamado de Deus? Você já ouviu a voz do Senhor? Deus já falou na sua vida, ou através de profetas, ou não, através da palavra, ou através de sonhos, ou mesmo naturalmente falando com você, você já ouviu o chamado de Deus? E muitas pessoas nos nossos dias não têm este privilégio, não é? De ouvir a voz do Senhor. Muitas pessoas acham que Deus é alguma lenda, é alguma coisa que os religiosos inventaram, né? Que ouvir a voz de Deus é algo impossível, como eu também ouvi há uns tempos atrás, quando eu falei que eu ouvi a voz do Senhor. Alguém me falou que Deus não fala com homem comedor de feijão. Mas estes homens aqui da palavra são os mesmos homens, né? Eles só viveram em épocas diferentes, momentos diferentes da humanidade, mas esses homens ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor, ela é tremenda, porque a palavra nos diz que a sua palavra não volta vazia, e ela realiza aquilo a qual foi direcionada, ou foi ordenada. E nessa tarde nós vamos falar aqui primeiramente de Abraão, aqui no capítulo 12 de Gênesis. Aliás, é no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1, que nos diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu creio que muitos de nós temos chamado, né? Talvez não um chamado tão grande como Abraão, mas tem um chamado para que seja bendito a sua casa, a sua família, o seu lar, os seus vizinhos, aqueles que te conhecem, que também você possa ouvir o chamado de Deus que Deus tem para realizar na sua vida. Abraão morava em Ur dos Caldeus, mas o Senhor disse: sai deste lugar, porque em outro lugar eu vou te abençoar. Em outra situação eu vou abençoar a sua vida e tu serás grande. E Deus te chama hoje para essa situação, uma situação de fé, é uma situação de posicionamento, é uma posição, é uma aceitação de se colocar numa posição diferente de que você se encontra hoje. E aqui, Abraão, um homem que ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Ele não ficou pensando naquela hora: quem será essa voz? De onde vem essa voz? Ele creu naquele dia que era o Senhor, seu Deus, que lhe falava. Meu amigo, Deus, Ele quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a condição que você se encontra, mas é preciso que você atente para a voz do Senhor. Tira muitas vezes a dúvida do seu coração.
tira o pensamento negativo, que tudo que você está passando é impossível ser mudado. E aqui estava um homem que vivia com seus parentes, que vivia com a sua parentela, mas no momento que ele ouviu a voz do Senhor, ele tomou uma posição. E muitas vezes tem pessoas que ouvem a voz do Senhor, mas eles não tomam uma posição. Ou negligenciam, ou negam, ou não querem de forma nenhuma aceitar que o Deus de Israel, o Senhor de toda a terra, está lhe chamando como um escolhido para também fazer parte do reino do Senhor. É através da sua vida, através do seu comprometimento, através da sua fé, através da sua aceitação, o Senhor mudará também a vida de todos aqueles que te rodeiam. Está precisando, está necessitando que nós tomamos uma posição. E nosso Deus é aquele Deus que fala com o seu povo. Deus é aquele Deus que faz milagre nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos outro exemplo de homem que ouviu a voz do Senhor. Aqui está Jeremias o profeta. E Deus também tem chamado homens e mulheres para ser profeta de Deus nessa terra. Homens que foram escolhidos pelo Senhor para ser profeta de Deus nessa terra. E aqui em Jeremias 1:4, nós lemos o seguinte. Jeremias 1:4. Então disse eu: venha a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Que esta palavra, nessa tarde, possa tocar o seu coração. Ao ouvir o chamado de Deus, a incumbência que Deus te colocou nessa terra, para você ser um instrumento na mão de Deus. Troque de lado nessa tarde. Jogue agora todo aquilo que tenta te impedir a alcançar a sua vitória e aceita a verdade da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é a verdade. E o nosso Deus fala conosco. Lembro-me eu, quando aceitei Jesus, quando fui para uma oração, estava ali ajoelhado, via aqueles irmãos chorando, né? Eu olhava para eles e pensava assim, mas que povo bobo, por que estão chorando? Eu não vou chorar de forma nenhuma. Por que eles estão chorando? Eu não consegui entender que quando a presença de Deus se faz real no nosso meio, nós sentimos a emoção da alegria do Espírito Santo e o prazer de estar na presença do Senhor. E eu questionando no meu coração naquela tarde ali, e pensando, o que esse povo está chorando? Eu não vou chorar, que povo bobo. Mas quando levantou de lá um vaso, e aquele homem foi usado pelo Espírito Santo de Deus para falar comigo naquela tarde, aí eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar na presença do Senhor, não deu mais vontade de parar, porque a presença de Deus é algo glorioso. Ter uma religião, ter uma fé, como muitos dizem, é professar algum tipo de religiosidade. Meu amigo, isso não é nada. O importante é nós conhecermos o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele mesmo Deus que falou com Abraão, aquele mesmo Deus que falou com Jeremias e o chamou para ser profeta, e chamou para ser um homem íntegro e que tivesse comunhão com os céus. Isso é importante. Eu quero dizer que religião não salva ninguém. Não importa o que esteja escrito na placa, ou o que esteja professando, o que salva é o conhecimento e a aceitação do Senhor Jesus Cristo como aquele enviado de Deus para salvar toda a humanidade. E ali, em Atos dos Apóstolos, glória a Deus, nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, quando Saulo se encontrou também com Deus. Ele era um homem religioso,
um homem perseguidor da igreja, um homem que não temia nada, não é? Estava ali com todo revestido de toda a autoridade, e ele se encontrou com o Senhor, e ali Deus lhe chamou para ser um instrumento nas mãos de Deus. E nessa tarde, o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração. Se ainda, até hoje, você nunca ouviu a voz do Senhor, que o Espírito Santo possa te visitar, aonde você estiver, que seja dentro da sua casa, que seja no seu trabalho, que seja quando você estiver dormindo, que o mesmo Espírito que falou, que é o Espírito do Criador, que falou com Abraão, o Deus Todo-Poderoso, que falou aqui com Jeremias e que também falou com Saulo, que se transformou em Paulo, possa falar na sua vida e lhe fazer promessas de vida. Porque Deus nos chama para que nós sejamos instrumento de Deus e moradores do céu. Amém? Que Deus possa abrir a sua mente, abrir o seu coração, possa abençoar a sua vida e que as promessas que Deus tenha, nenhuma delas possa cair por terra, mas que possa se realizar na sua vida. Conheça a palavra de Deus, conheça a palavra do Senhor e abre os seus ouvidos para que possa ouvir o chamado de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus nos abençoe, todos aqueles que têm visto esses vídeos e possa ver o nosso canal e divulgar esta palavra para que Deus possa operar grandemente sobre esta nação. Amém? Deus abençoe.